Olá, estudante do 8º ano. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós iremos ver sobre os ângulos. Eu sou o professor Júlio Cruz e para a aula de hoje você vai precisar de caderno ou uma folha para anotação, lápis e borracha e, além disso, régua, esquadros, transferidor e compasso. Porque hoje nós vamos começar a construir ângulos, figuras, traçados geométricos aí e vamos utilizar bastante estas ferramentas. Se você ainda não as tem, eu sugiro que você tente arrumar, emprestar, comprar, fazer o que for melhor, o que for possível. Ok? E por que nós vamos precisar disso daqui? Quais são os nossos objetivos hoje? Olha só. Relembrar as definições de ângulo e bissetriz, bem como a classificação dos ângulos. Identificar e traçar a bissetriz de um ângulo utilizando o compasso e régua e também o GeoGebra. E também vamos, um dos objetivos, compreender os conceitos de ângulos adjacentes, complementares, suplementares e opostos pelo vértice, o famoso OPV. Vamos lá então. Definição de ângulo. Você sabe o que é um ângulo? Está aí, ó. É a inclinação relativa delimitada por duas semirretas que partem do mesmo ponto, ou por dois planos que partem da mesma reta. Vamos nos ater ainda aqui a algumas definições. Semirretas. Você lembra qual que é a definição de semirreta? A semirreta ela tem origem em um ponto, aqui no ponto O, por exemplo, e no outro lado ela é infinita, não tem fim. E por isso eu estou colocando ali uma flechinha para representar que ela continua aqui para a direita. Então ela inicia no ponto O e passa pelo ponto A. Nós temos aqui a semirreta OA, no caso. Então, aqui eu tenho mais uma semirreta, a semirreta OB, e entre estas duas semirretas eu tenho um ângulo que eu posso chamar aqui de AOB, ângulo AOB. Poderia também chamar ângulo BOA. A ordem ali não faz diferença, tá? Também poderia chamar só de ângulo O, colocando apenas a letra O aqui do vértice e o acento circunflexo em cima da letra O. O importante é você perceber que nessa formação AOB ou BOA, como o O é o vértice, e ele, por ser o vértice, ele vai sempre estar aqui no meio da escrita. Tanto faz-se nesta ordem ou o inverso. E, claro, com um acento circunflexo exatamente em cima da letra, que é a letra que está representando o vértice ali, o encontro das duas semirretas. Beleza? Nós podemos ter aqui também um outro ângulo, o ângulo externo. Entre essas duas semirretas eu tenho também aqui este outro ângulo, que está escrito em verde ali, eu coloquei o nome ali de ângulo 2. E nós podemos ter aqui o vértice, que eu falei agora, está aqui representado pela flechinha, que é o encontro das duas semirretas, e nós podemos ter o ângulo entre os dois planos também. Como ele disse aqui, no enunciado, na definição ali. Aqui nós temos um plano na base, outro plano ali, e temos um ângulo entre esses dois planos. Você consegue observar ângulo entre planos olhando simplesmente para a parede e a laje, o teto, de uma sala, de um quarto, de um domicílio, de uma residência, certo? Então, classificação do ângulo agora. Olha esse ângulo aí. Eu acho que você já conhece esse ângulo, Um ângulozinho que tem este símbolo aqui representando ali o ângulo. É o ângulo de 90 graus, Como que é o nome desse ângulo mesmo? Ângulo reto. Por que ele é o ângulo reto? Porque é o ângulo que a gente usa para medir a maior distância de uma altura até o chão, por exemplo, Quando você vai medir a sua altura, o ângulo que você faz para pegar a sua altura, do ponto mais alto até o ponto mais baixo, é um ângulo reto. Você fica formando um ângulo de 90 graus com a superfície, com o chão ou com a balança ali. Tem essas balanças que já mede a massa e já mede a altura. Então, dependendo da altura ali da balança, você já mede tudo e é sempre um ângulo reto. Você não vai ficar todo torto lá, todo tortão, todo esquisito lá para pegar a altura, porque ele não vai pegar do ponto certo. Então, para pegar certinho, você tem que estar reto. Tá aí também mais uma associação que você pode fazer para lembrar do nome desse ângulo. Agora, quando ele for menor que 90 graus, observa aqui, 90 graus está ali no pontilhado,
A medida desse ângulo aqui, o espaço entre as duas semirretas, é menor do que 90 graus. Quando o ângulo for menor do que 90 graus, a gente vai chamar ele de ângulo agudo. Ângulo agudo. E quando ele for maior que 90 graus, como este daqui, nós iremos chamar de ângulo obtuso. Para ficar mais fácil, para você não se confundir aí com os nomes, uma dica que eu sempre dou para o pessoal é que esse ângulo aqui ele é mais pontudo, né? Agudo lembra uma coisa pontuda, pelo menos para mim. Então, lembra até um lápis aqui, se você olhar bem ali, ó, o ângulo parece o grafitezinho. Eu associo com isso, pelo menos. E aí o obtuso é aquele que não é o agudo. E o ângulo reto já fica mais fácil de lembrar. E agora, medindo com o transferidor. Medindo o ângulo com o transferidor. Você lembra como que utiliza o transferidor para medir os ângulos? Aqui nós temos um transferidor que é aquele transferidor meia-lua, né? O transferidor de 180 graus, de meia volta. Ele tem que ter uma marcação aqui no centro, ó, bem aonde fica embaixo do 90 aqui, onde fica 90 graus, e alinhado com o zero. 0 ou 180 aqui, né? Nós temos 0 e 180 de um lado e do outro, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas o centro do transferidor, que é o ponto onde você vai colocar em cima do vértice na hora de fazer a medição, ele tem que estar alinhado com o 90 e com o 0. Se o seu transferidor já nem tem mais esse ponto, já apagou ali, né? Você pode marcar com um furinho do compasso, uma agulha, uma caneta mesmo, fazer uma marcação ali, para que você saiba que ali é o ponto que você tem que colocar em cima do vértice. Colocou o ponto ali em cima do vértice, você tem que alinhar com o 0 o segmento que faz parte aqui do lado do ângulo. Nós temos aqui o ângulo AOB e aqui é o ponto, nós temos o lado OA e aqui nós temos o lado OB. E para fazer essa medição, você precisa alinhar com o 0 aqui o lado OA. Pronto, alinhou, colocou aqui o ponto em cima do vértice, agora é só medir aonde que o outro lado aqui, o lado OB, está marcando no transferidor. Opa, eu vou começar a contar por onde? Por fora ou por dentro, professor? Porque aqui por dentro tem o 180, 170, 160. Nós vamos começar a contar pelo 0, certo? E o 0 está onde? Do lado de fora ou do lado de dentro? Ele está do lado de fora, aqui pela esquerda. Por que aqui ele está do lado de dentro? Porque aqui, quando você tiver um ângulo, né, virado para a direita, aqui, se o segmento, a semirreta que estivesse apontando para a direita, então nós alinharíamos com este 0 e começaríamos naturalmente a contar pelo 0. Então, por dentro, aqui 0, 10, 20, 30. Mas como estamos aqui pela esquerda, vamos começar pelo 0, o 0 está pelo lado de fora, então 0, 10, 80, 100, 110, 120 graus, quer dizer que este ângulo aqui é um ângulo de 120 graus. Tranquilo? Lembrou como é que faz para medir aí com o transferidor? Para traçar é a mesma coisa, né? Basta você ter um segmento, a partir do momento que você tem um segmento ali, alinha ele com o 0, conta 120 graus aqui, marca um pontinho ali em cima. Depois tira o transferidor, pega a régua aí, une o pontinho que você marcou com o vértice ali inicialmente. Então, agora vamos ver sobre ângulos adjacentes. O que será que são esses ângulos adjacentes? Grave esta palavra já, adjacente. Adjacente é uma palavra que o sinônimo poderia ser ao lado. Adjacente significa ao lado. Então, ângulos adjacentes são ângulos que estão ao lado um do outro. Como aqui, por exemplo. Nós temos o ângulo AOB, aqui representado pela cor rosa, e o ângulo BOC, representado pela cor azul aqui. Eles estão um ao lado do outro. Então, esses dois ângulos são ângulos adjacentes. Tranquilo, né? Então, a partir do momento que você sabe o que são ângulos adjacentes, agora a gente vai entender o que é uma bissetriz. Bissetriz de um ângulo é a semirreta com origem no vértice, está aqui ela desenhadinha, bonitinha, e que divide o ângulo em dois ângulos adjacentes de mesma medida. Então, a bissetriz dividiu aqui este ângulo inicial que eu tinha em dois ângulos com a mesma medida. Esse daqui ficou a medida alfa, esse aqui medida alfa ali. Os dois têm a mesma medida. Essa é a característica principal e que você não pode esquecer, que é da bissetriz. Tá? Ela divide o ângulo em duas metades, digamos assim, duas partes iguais, duas partes com a mesma medida. O nome correto é duas partes congruentes.
Mais tarde, em outras aulas, nós vamos falar bastante dessa palavra de congruente, inclusive quando formos ver congruência de triângulos, mas congruente na matemática significa mesma medida. Então, divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Vamos em frente. Olha só a bissetriz aqui, ó, uma característica dela que nós vamos ver na aula de triângulo e vamos ver mais para frente também isso, quando formos falar de circuncentro, incentro, enfim. Pontos equidistantes. Vamos interpretar esse nome primeiro. Equi. Opa! Equi significa igual, né? Lá, equação, equivalente, frações equivalentes, lá frações têm o mesmo valor, equação tem que ter igualdade. Equi significa igual. Distantes, mesma distância, igual distância. Todos os pontos que estão aqui sobre essa bissetriz estão a uma mesma distância do lado representado aqui pela semirreta R e a mesma distância do lado que está representado pela semirreta S. Então, se eu pegar um pontinho aqui, ele está à mesma distância aqui do lado esquerdo e do lado direito, do lado de cima e do lado de baixo aqui do ângulo, né? Gravou isso aí também? Então, vamos em frente. Agora, vamos traçar a bissetriz. Vamos traçar a bissetriz utilizando o compasso primeiro. Então, primeiro, pega lá o seu compasso já, ajeita ali ele, né? Espero que ele já esteja ali com o grafite alinhado certinho com a ponta seca, né? Que é a agulha. Pega a sua régua lá e vamos acompanhar aqui, ó. Dá uma olhada nesse vídeo. Primeiro, vamos ajustar a abertura do compasso. Então, ó, uma abertura qualquer, tá? Não precisa ser muito grande nem muito pequena, né? O suficiente para ficar confortável para você fazer os arcos aí. Nós vamos colocar a ponta seca do compasso ali no vértice e traçar um arco que cruze as duas semirretas, os dois lados do ângulo. Fazendo este arco, a gente descobre ali dois novos pontos. Eu vou colocar a ponta seca agora em um desses pontos, no primeiro deles, e com a mesma abertura traçar um outro arco ali em cima, e agora, colocando a ponta seca no segundo ponto encontrado anteriormente, traço mais um arco. Agora eu encontrei um terceiro ponto. Acabou. Simples, é só isso. Agora basta unir o ponto 3, ali, o terceiro ponto encontrado, com o vértice O. E está traçada a nossa bissetriz. Olha só como é fácil. Utilizando a régua ou o esquadro mesmo, até mesmo alguns transferidores que tem uma parte assim que ele é de 180 graus e aquela partezinha tem a régua, né? Pode usar até ele mesmo. Aí você usa só o transferidor e o compasso aí para a aula. Tá aí a nossa bissetriz. Divide o ângulo ao meio. Tranquilo para traçar a bissetriz? Bom, então vamos em frente aqui. Olha só, agora traçando a bissetriz com o GeoGebra. Bom, você que ainda não pegou o GeoGebra aí, se você não tem ainda o GeoGebra no seu celular, para você baixar lá o aplicativo, basta você entrar lá na Play Store e digitar lá GeoGebra, né? Vai aparecer GeoGebra calculadora gráfica, vai aparecer várias opções. Pode ser o da calculadora gráfica mesmo, que é esse aqui. E esse aqui ele é mais completo, né? Ele tem todas as opções do GeoGebra, mas se você baixar só o da calculadora gráfica, que é o que nós mais vamos utilizar, praticamente 90% das aulas aqui, é o suficiente, tá? E aí, após baixar o GeoGebra, após abrir o aplicativo, basta clicar ali na calculadora gráfica. Aí, na hora que entrar a tela, você vai selecionar aqui a engrenagenzinha do lado direito superior aqui e tirar os eixos e vai tirar também a malha. Isso não vai ser preciso para a gente. Agora, utilizando aí a tela branca, vamos clicar aqui na ferramentas do lado esquerdo e selecionar a opção de segmento. Primeiro vamos traçar um segmento. Então basta clicar na tela ali e ele já fez 2 pontos. Agora mais um segmento, partindo do ponto A, eu consigo fazer o ângulo ali BAC. E agora vamos selecionar a opção bissetriz. Clico em um dos segmentos, clico no outro segmento, pronto, está traçada a bissetriz. Fácil assim, né? Muito simples. Vou tirar a tela daqui para mexer um pouquinho mais. Olha só, você pode mexer à vontade aí a sua bissetriz, o seu ângulo, né? Pode deformar ele, mexer em qualquer um dos 3 pontos, que a bissetriz que você traçou ali continua sendo bissetriz e continua dividindo o ângulo em 2 partes iguais, 2 ângulos de mesma medida. Tranquilo? Então, vamos em frente. Verdadeiro ou falso? Olha aí, uma questãozinha para você agora.
Todo ângulo maior que 90 graus é chamado de ângulo agudo. Ângulos adjacentes são aqueles que estão juntos, colados um ao lado do outro. Será? A bissetriz divide um ângulo em dois ângulos de medidas iguais. Talvez, não sei. Todos os pontos pertencentes à bissetriz de um ângulo são equidistantes dos lados que formam este ângulo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho para você pensar aí, refletir sobre essas questõezinhas. Daqui um minutinho a gente volta para ver se você já respondeu aí. Até já. Voltamos. E aí? Verdadeiro ou falso? Vamos ver a primeira. Todo ângulo maior que 90 graus é chamado de ângulo agudo. Maior que 90 graus? O ângulo que é maior que 90 graus lá não era aquele obtuso, porque o menor que 90, que era pontudo, lembra? Que é agudo. Então, na primeira aqui é falso, né? O ângulo que é maior que 90 graus é chamado de ângulo obtuso e não ângulo agudo. Na segunda, ângulos adjacentes são aqueles que estão juntos, colocados um ao lado do outro. Lembra que eu falei para você gravar aquela palavrinha lá, sinônimo? Adjacente significa ao lado, certo? Um ao lado do outro. Você vai usar muito isso aí em geometria ainda e trigonometria também, quando chegar lá no ensino médio. Então essa aqui é verdadeira, né? Agora, na terceira, a bissetriz divide um ângulo em dois ângulos de medidas iguais? Sim, né? É o que nós chamamos de congruentes, dois ângulos congruentes, mesmas medidas. E na quarta, todos os pontos pertencentes à bissetriz de um ângulo são equidistantes dos lados que formam este ângulo. Sim, é uma característica importantíssima, inclusive, da bissetriz. Todos os pontos estão à mesma distância, tanto de um lado quanto do outro do ângulo. Tranquilo, né? Vamos em frente, então. Ângulos complementares. O que são ângulos complementares? São ângulos adjacentes, você já sabe o que é, cuja soma de suas medidas é igual a 90 graus. Então, nós temos aqui o ângulo AOB, representado aqui pela cor roxa, e o ângulo BOC, representado pela cor verde. Somando estes dois ângulos, dá 90 graus. Ó. Percebe que juntando este ângulo com o outro vai dar 90 graus? Então, esses dois ângulos são complementares, ângulos que se complementam. Ângulos complementares são ângulos cuja soma dá 90 graus. Quer dizer, então, que se eu tiver um ângulo e perguntar o complemento deste ângulo, eu estou perguntando quanto falta para chegar em 90. Por exemplo, o ângulo A mede 30 graus. Qual é o complemento do ângulo A? O complemento do ângulo A é 60 graus. Porque se o ângulo A é de 30 graus, falta 60 para chegar em 90. Tranquilo? Então, já que você entendeu o que são ângulos complementares, uma pergunta para você. Qual é a medida do complemento de um ângulo de 74 graus? Eu vou dar um tempinho rapidinho, a gente já volta para te dar a resposta. Até já.
que deu o seu aí? Quanto que você achou de complemento para o ângulo de 74 graus? Que conta que você fez? Que operação que você executou aí? Hã? Bom, complemento é quanto falta para chegar em 90, né? Se eu já tenho 74, quanto falta para chegar em 90? Você pode ficar ali 74 mais tanto, pensando assim, ou você faz a conta direto. Quanto falta para chegar em 90 é 90 menos aquilo que você já tem, né? 90 menos o 74. Então, 90 menos o 74 vai dar 16 graus. Então, o complemento de um ângulo de 74 graus vai ser de 16 graus. Fácil, né? Já que você entendeu o complemento, então vamos ver os ângulos suplementares. Ângulos suplementares. Olha o som que faz a palavra, ó, suplementares. É quando a soma dos dois vai dar 180 graus. Olha o som, 180. Por que eu estou brincando com isso? Por que eu estou falando isso? Porque é para você não confundir. Daqui algumas semanas você já não vai mais lembrar. Espera aí, o professor falou isso aí uma vez na aula, eu vi lá. Ângulo complementar e ângulo suplementar. Um dá 90 e o outro dá 180. Ixi, qual que é qual agora? Você vai esquecer, vai confundir. Então, para você gravar, pensa assim, ó, suplementar tem som de C. Não é com C que se escreve, eu sei, mas tem som de C, de C, né? E 180 também tem som de C. Agora, complementar não tem o som de C, então complementar deve ser o 90, que também não tem som de C. Fica mais fácil de gravar no fim das contas, porque é muita regrinha na matemática. Se você conseguir associar as regrinhas, todas essas, com dicas, fica mais fácil. Então, você já sabe que você vai ter dois ângulos adjacentes, e a soma vai dar 180 graus. É o famoso ângulo de meia volta, né? Meia volta é 180 graus. Então, representando aqui por uma reta, você sai de um ponto da reta e chega a outro ponto da mesma reta. É muito comum nós dizermos, inclusive, isso, e lembrarmos disso para resolvermos exercícios, né? Ó, como aqui nós temos uma reta, então daqui até aqui vai dar 180 graus, então quer dizer esse ângulo com aquele outro. Grave isso, tá bom? Quando tiver uma reta, de uma parte até a outra dela, o ângulo vai ser de 180 graus. E se você tiver dois ângulos adjacentes assim, eles serão suplementares. Agora, vamos ver aqui para você. Observe os pares de ângulos suplementares destacados na figura e determine as medidas x e y indicadas. Facinho, ó. Tem uma cadeira ali e você tem que descobrir quanto que mede o ângulo marrom, que está representado pela letra X, e o ângulo roxo, aqui representado pela letra Y. Eu vou dar um tempinho para você pensar e responder, e já já a gente volta para corrigir.
corrigir aqui. Vamos ver qual a medida que você achou para o ângulo x, para começar. O ângulo marrom. O ângulo marrom mais o ângulo verdinho ali, eles fazem parte de uma mesma madeira, aqui, de uma mesma reta, digamos assim, entre aspas, reta, né? Porque não é infinito, mas é um segmento, então, de reta aqui, ó. Mas o que importa é que está no mesmo nível. Então, o verde mais o marrom vai ter que dar 180 graus. Além disso, ele disse aqui no enunciado que são ângulos suplementares. Bom, se um já é 50, falta quanto para chegar em 180? 180 menos 50, né? 180 menos 50 graus vai dar 130 graus. É a medida do ângulo x. E o ângulo y? O ângulo y está junto com o ângulo rosa ali, que é o ângulo de 100 graus. Os dois juntos são suplementares, a soma dos dois dá 180. Então, se eu já tenho 100, para chegar em 180 é 180 menos 100, que vai dar 80 graus. Então, y vai ser igual a 80 graus. Fácil, né? Tranquilo também. Então, vamos ver aqui agora os ângulos opostos pelo vértice. Os ângulos opostos pelo vértice, também conhecidos como OPV, é bem famoso, eles têm uma característica principal, eles são congruentes. Tá? Esta característica deles você não pode esquecer disso aqui. Eu já falei isso nos outros dois slides, né, com relação aos ângulos adjacentes, complementares, suplementares, mas isso aqui é a característica dos ângulos opostos pelo vértice, que você não pode esquecer. Eles são congruentes. O que é isso mesmo? Congruente? Mesmas medidas. Os ângulos possuem as mesmas medidas. Então, o ângulo x aqui tem a mesma medida do ângulo y. Eles estão opostos, né? Um oposto ao outro. Lembra? Os ângulos que estão ao lado um do outro são chamados de ângulos adjacentes. Os ângulos que não estão adjacentes, se estiverem assim, ó, opostos, e cuidado para não confundir, eles têm que estar pertencendo às mesmas retas. Tá? Isso é importante. O ângulo que forma as retas, né, ou semirretas aqui no caso só do ângulo x, mas as retas que formam aqui o ângulo x são as retas R e S. E são as mesmas retas que formam o ângulo y. Eu estou falando isso porque vai ter ocasiões que você vai ter mais uma outra reta ali, de repente mais uma outra semirreta, e aí é mais fácil de confundir aí quando os ângulos são opostos pelo vértice. Mas grave essa característica, eles são formados pelas mesmas retas, ou semirretas. E, como estão de frente um para o outro, fica mais fácil, dá para ver que eles têm as mesmas medidas, assim como o ângulo B e o ângulo A. Ambos também possuem as mesmas medidas. Então, agora vamos praticar aqui mais um probleminha. Observe a figura abaixo. Agora é a tábua de passar roupa. Antes era uma cadeira, agora uma tábua de passar roupa. A figura abaixo e dê as medidas de x e y indicadas. Então, nós temos aqui no pé, na estrutura que suporta aqui a tábua de passar roupa, está formando ali ângulos entre elas, né? E nós já temos ali a medida, o valor do primeiro ângulo, que é 80 graus. Quanto que mede o ângulo x e quanto que mede o ângulo y? Eu vou dar um tempinho aí para você pensar, já já a gente volta para corrigir.
Vamos corrigir aqui, vamos ver quanto que é a medida do x e do y. Bom, o x está fácil, né? O x não precisa nem fazer conta, nem fazer operação nenhuma, nem de mais, nem de menos. Quanto que é a medida do ângulo x? O x é oposto pelo vértice com 80, então x igual a 80 graus. Agora, e o y? O y não é oposto do x, também não é oposto do 80, o y ele é um ângulo adjacente. Opa, adjacente aqui, e os dois estão pertencendo aqui a uma reta, né, semi-reta, digamos assim, que é o pé aqui, um único pé da tábua de passar roupa. A soma do ângulo y com o ângulo de 80 graus ali tem que dar 180 graus. Então, se nós já temos 80 graus, para chegar em 180, falta quanto? 180 menos 80, né? É o 180 aqui dos dois juntos, menos esse 80 que eu já tenho. Então, y igual a 100 graus. Fácil essa daqui também, né? Agora, observe que se eu tivesse pegando a medida, olhando para o lado esquerdo, né? Pegando essa estrutura aqui como uma semi-reta, y mais 80 aqui também daria 180 graus. Claro, né? Porque daí, tirando 80, o y também tem que ficar 100. Porque, afinal de contas, estes dois são opostos pelo vértice. Beleza? Fácil, né? Então, vamos em frente. Agora, vamos ver o praticando. No praticando de hoje, eu trouxe aqui uma ferramenta que é bem bacana. Uma dica muito legal. Se você não conhece, achei que valia a pena trazer, porque facilita bastante a sua vida, facilitou a minha, talvez facilite a sua em algum momento aí. Transferidor inteligente para Android. O que é isso aqui? Bom, eu digitei esse daqui lá na Play Store. Eu já tenho um outro no meu celular, que é um transferidor também, e ele também mede ângulos de inclinação, de nível, tem outras funções também. Pega a medida de comprimento à distância. Uma vez eu medi a altura de um prédio, e ele acertou com uma diferença muito pequena da altura real mesmo. E só pelo celular, utilizando a ferramenta do celular só. Esse daqui, como você pode perceber, ele é um transferidor e você pode usar ele tanto na vertical quanto na horizontal, né, para fazer traçados no papel, na mesa, enfim. Se você quiser, por exemplo, pendurar um quadro, quiser ver se o quadro está reto, se na hora de fazer a linha lá na parede, né, de fazer o furo na parede, e não necessariamente um quadro, mas qualquer coisa que precise furar um armário, que precise furar a parede e ver se está no nível certo, na hora de, se você não tem um nível usado na construção civil, aí você pode utilizar, por exemplo, essa ferramenta, né? Já utilizei para isso também. Dá para perceber aqui, no desenho, que ele tem um peso na ponta ali, né? Como se ele estivesse representando um prumo. Na construção civil, o nome desse instrumento aqui, uma linha com um peso na ponta, chama-se prumo. E ele serve para verificar se uma parede, ou o piso, ou a estrutura que se quer conferir ali, está perpendicular à horizontal.
ele sempre vai pegar perpendicular com a horizontal mesmo e não com a superfície onde está apoiada a casa. Por exemplo, se foi construída numa rua inclinada, é muito utilizado o prumo para ver se as paredes estão realmente na perpendicular com a horizontal e não com a rua que é inclinada. Então ele é muito utilizado e por acaso ele foi utilizado aqui também para verificar o ângulo de 90 graus, né, no transferidor, né? Observe que virando aqui o transferidor, o prumo permanece apontando para baixo, mas como eu virei o transferidor aqui, ele me deu uma inclinação ali que ele já aponta na tela. Bem bacana, espero que você possa baixar aí, né? Tenha espaço lá para baixar no seu celular e consiga utilizar. Ele é bem leve, esse aplicativo. E tem outros também, como eu já falei, e são muito úteis mesmo. Então, vai servir para você praticar, não só para praticar, para fazer as construções de ângulos, inclusive que nós vamos fazer nas próximas aulas, né, e conferir com ele, mas também para você praticar aí na rua, brincando, saindo, vai num parque, num lugar, vai medir o ângulo entre os galhos, por exemplo, da árvore que tem no quintal da sua casa. Enfim, a criatividade você explora como você quiser, certo? Então, o que vimos hoje? Hoje relembramos a definição de ângulo e como medi-lo usando o transferidor, né? Como medi-lo e também como traçá-lo. Que mais? Vimos a definição de bissetriz e como traçá-la utilizando o compasso e o GeoGebra. Nós vimos a definição e vimos como traçar utilizando ali o compasso, e como o tempo que nós utilizamos ali foi pouco, e eu sei porque tem gente que não conseguiu terminar, né, o tempo que a gente tinha ali para traçar. Então eu vou colocar de novo agora a construção, vou repetir ela, para você poder repetir aquela construção, tanto do compasso quanto da bissetriz do ângulo. Aliás, tanto com o compasso quanto com o GeoGebra, né, da bissetriz do ângulo. Tá? Então acompanha aí, dá uma assistida no vídeo, espero que o tempo que eu for colocar seja o suficiente para você conseguir terminar a construção. Se você já fez a construção naquela hora mesmo, se conseguiu terminar, agora então é a hora que você está liberado para tomar um copinho de água. Dá uma olhada aí, daqui a pouco a gente volta.
Agora deu tempo para você fazer, né? Espero que tenha dado tempo para construir das duas maneiras, tanto com o compasso quanto com o GeoGebra. E para terminar aqui, nós também vimos os significados de ângulos adjacentes, ângulos complementares, que são aqueles ângulos cuja soma dá 90 graus, ângulos suplementares, lembra do som? Suplementares, cuja soma dos dois ângulos dá 180 graus, e os ângulos opostos pelo vértice. Vou deixar um pensamento aqui para você ficar refletindo aí até a próxima aula. O primeiro dever da inteligência é desconfiar dela mesma. Quem falou isso foi este jovem senhor aqui, ó, que já nos deixou faz tempo, né? O senhor Albert Einstein. Um gênio. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e até a nossa próxima aula.